Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 21ª aula, encerrando o módulo 3. Ok, gente? Com separação de misturas. E iremos estudar hoje decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Ok? Então, caneta e papel na mão para anotar, né, as devidas explicações. Mas antes disso, pessoal, vou dar os parabéns para vocês, né? Porque semana passada foi a avaliação de ciência e os resultados foram bastante satisfatórios. Tá? Então, continue assim, estudando e fazendo todas as tarefas. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês. Ainda continuando, né, separação de mistura, porém iremos encerrar com decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Pessoal, as atividades vocês irão fazer da página 233, que foi a atividade que ficou faltando, e também vocês irão fazer as atividades da página 238 até 240, tá? Que isso é uma atividade com uma revisão geral do conteúdo. Mas vamos fazer a correção das atividades da página 231 e 232, né, da semana atrasada. Tranquilo, gente? Então, abra aí o livro de vocês na 231 e 232. A primeira questão diz o seguinte: descubra as palavras secretas 1 e 2 utilizando os códigos do diagrama abaixo. Já fizemos palavras, gente, já fizemos uma atividade parecida com essa, né, onde você vai fazer a ligação das palavras com os códigos que foi dado aqui embaixo. Ó. Por exemplo, nesse primeiro quadrado, você tem 4A. Então, você vai lá no 4 e vai identificar a letra A. Ó. A letra A é aqui. Ó. Então, quando você cruza esses dois, esse número com essa letra, você tem a letra E. Aí você vai colocar aqui, ó. Tá? O outro número é o número 1 com a letra A. Quando você cruza os dois, você tem a letra V. Certo, gente? E assim por diante. Então, a primeira palavra formou-se evaporação. E a segunda palavra, decantação. Tá? É a mesma coisa. Por exemplo, ó, aqui tem 2D. Tá aqui o 2, onde é que está o D? Lá no finalzinho, ó. Eles se cruzam aqui. Então, a outra palavra escondida aqui é o D. Tranquilo? Aí você continua aqui, ó. Agora identifique a sentença relacionada a cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, a primeira palavra diz o seguinte, ó. Técnica baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis em água. Que tipo de técnica é essa, pessoal? É a técnica da decantação, tá? Decantação. A outra, pessoal, ó, técnica que envolve mudança de estado físico e que pode ser utilizada para separar tanto componentes solúveis quanto insolúveis em água. A gente está diante da evaporação, certo? Segunda questão. Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com a colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem ao lado. Cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo. Tá, pessoal? Então, aqui você pode utilizar 3 técnicas diferentes. Você pode utilizar a decantação, você pode utilizar a filtração, que foi que a gente viu na semana passada, aliás, atrasada, ou você pode utilizar a evaporação. Tá? Então, utilizando essas 3 técnicas, você consegue separar a areia que se acumulou no fundo da água, né? Terceira questão. As fotografias a seguir mostram 2 misturas. Observe. Então, você tem a água do mar e tem um copo com água e sal, né? Então, pessoal, circule a única técnica de separação de mistura
que não é adequada para separar o sal das duas misturas apresentadas. Pessoal, é a filtração, gente. É a filtração. Inclusive caiu em prova nessa questãozinha. Tá? Então, é a filtração, pessoal. Por quê? Porque embora que você filtre uma água salgada, a água ainda vai estar com gosto de sal. Né? Então, a melhor técnica que você pode utilizar é a evaporação ou a destilação. Tá? Quarta questão. O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas. Assinale o nome dessa técnica de separação de misturas, né? Então, pessoal, a legenda da imagem ela não foi inserida para não comprometer a resolução da atividade, ok? Mas esse equipamento ele é utilizado para demonstrar a técnica de filtração, tá? Que é quando você separa elementos sólidos não dissolvidos na água da água, certo, gente? Através de um filtro. E aqui tem essa questãozinha aqui, pessoal. A água que chega às residências pode conter sujeira e seres vivos microscópicos, capazes de causar doença. Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo humano. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Se necessário, faça uma pesquisa. Tá? Então, pessoal, o objetivo dessa questão é para que vocês reflitam sobre a importância da filtração da água, né? Que eles podem, que vocês podem comentar, né? Que o uso desse equipamento ele filtra a água e que nessa técnica as sujeiras e os seres vivos microscópicos eles são separados da água. E aí a água ela se torna-se adequada para o nosso consumo, tá, gente? Então a filtração ela é extremamente importante para nos protegermos de determinados micro-organismos causadores de doença. Tranquilo? Tudo bem? Bom, vamos lá para o conteúdo de hoje, né? Hoje a gente vai começar estudando sobre a decantação, tá, pessoal? Vamos entender como é que é esse procedimento. É um procedimento bem simples, tá? Então vamos pegar aqui um suco de maracujá, né, e que uma determinada garota ela fez. Né? O que foi que ela fez? Ela bateu a polpa no liquidificador com água, mas ela se esqueceu de remover as sementes que ficavam, né, que ficaram trituradas, como mostra aqui a imagem, certo? Então, pessoal, na situação acima, o que aconteceu? As sementes do maracujá eles não dissolveram na água e se depositaram no fundo do copo, né? Após certo tempo em repouso. Então, essa situação ela envolve a técnica de separação que a gente chama de decantação. Quando você tem um determinado soluto que ele não se dissolve na água, e quando você deixa em repouso, pelo fato desse soluto ser mais denso do que a água, certo? Ele vai para o fundo, tá? Professor, mas poderia ser também um componente que fosse menos denso do que a água? Poderia, né? Por exemplo, quando você pega água e óleo, que é o mais comum que a gente tem, e você mistura, mexe bem muito, você vai perceber que algumas gotículas, né, bem superficial de óleo vai ficar no fundo do copo, certo? E se você deixar o copo ali paradinho em repouso, você vai perceber que esse óleo vai começar a emergir, vai começar a subir e a água vai ficar no fundo, tá? Isso daí também a gente chama de decantação, tá, pessoal? Quando a gente separa, né? Separa os componentes de uma mistura que não se dissolve na água, né? Então, presta bem atenção, ó, que a decantação ela pode ser utilizada, por exemplo, para separar componentes da mistura que não se dissolvem na água. Nessa técnica, pessoal, a mistura ela é deixada em repouso e após algum tempo seus componentes se separam
que podem flutuar ou se depositar no fundo do recipiente. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, um exemplo aqui, ó, um pouco de solo ele foi misturado com a água em um copo, resultando em uma água barrenta. Após certo tempo, grande parte das partículas de solo eles se depositaram no fundo do copo, né? E o que aconteceu com a água? A água ela se tornou menos barrenta. Ok, gente? Porque as partículas de solo elas ficaram depositadas no fundo. Tranquilo? Então essa foi a decantação, gente. Vamos ver a evaporação. Pessoal, o que você acha que é possível separar componentes solúveis em água? E aí? Você pegou ali o açúcar, pegou o sal, misturou. Não dá para ser pela decantação, porque se você deixar em repouso, o sal ele não vai nem emergir e nem ficar no fundo do copo. Vai continuar misturado com a água ou o açúcar. Então, o que fazer? Bom, gente, ó, o sal de cozinha ele é obtido da água do mar, nas chamadas salinas, onde o sal ele é separado da água. E isso é possível graças à técnica de separação chamada evaporação, tá? Então, pessoal, a evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizado para separar tantos componentes solúveis como insolúveis em água. Então, nessa técnica, a mistura ela é aquecida e a água evapora, separando-se do restante da mistura. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, como é que funciona a extração de sal. Ó. Primeiro, pessoal, ó, a água do mar ela é encaminhada em tanque raso. E aí eles vão receber a luz solar diretamente. Após certo tempo, pessoal, essa água ela evapora e vai restar somente o sal, né? E esse sal ele é retirado do fundo desses tanques. Então, pessoal, o sal obtido após a evaporação nas salinas, eles não podem ser consumidos pelo ser humano diretamente. Por quê, pessoal? Porque esse sal ele precisa passar por vários processos, inclusive a adição, né, do iodo, tá? Por quê, pessoal? Porque o iodo ele é um nutriente essencial para o funcionamento adequado do organismo e ele deve ser consumido diariamente, pessoal. Lógico, em pequenas quantidades na alimentação, tá? Porque se consumir muito iodo, você pode ter uma intoxicação. Ok, gente? Então, a quantidade adequada de iodo ela é colocada em cada quilo de sal. Ah, professor, mas o que aconteceria se eu não consumisse iodo? Você iria ter alguns problemas metabólicos, né? Como problema de triglicerídeos, certo? Você ia ter problemas hormonais, você ia ter problema de crescimento, tá? Então o iodo na dosagem certa, ele é ideal para o bom funcionamento do organismo. Tranquilo, gente? Entenderam como é que é o processo de evaporação? Né? Ali a água está misturada com um soluto, né? Um solvente ou um soluto, certo? O que acontece? Deixa um tempinho, a água é aquecida, ela evapora, só fica somente o soluto ou o solvente. Beleza? Vamos para a destilação. Pessoal, ó, algumas flores elas exalam cheiros agradáveis, tá? Você acha que é possível extrair da planta o componente responsável por esse cheiro? Lembrando o seguinte, pessoal, ó, que esse cheiro dessas plantas eles ajudam a atrair animais polinizadores, né? E também afastar predadores, por exemplo. Tá, pessoal? Mas é possível sim, tá, gente? É possível. As plantas, elas produzem diferentes materiais. Alguns produzem óleo, né? Que em muitos casos são responsáveis pelo aroma dessas plantas, certo? Então, pessoal, muitos desses óleos eles são usados pela indústria farmacêutica, de cosmético e de perfumaria. São extraídos aí as suas essências, tá? E como é que a gente faz para extrair essas essências, gente? Ó,
para extrair os óleos de um vegetal, por exemplo, como o eucalipto, as indústrias utilizam técnica de separação, que a gente chama de destilação. Certo, gente? A destilação, ela não é só usada somente em perfumarias, né? Em indústria farmacêutica de cosméticos. Ela também é utilizada na indústria de bebidas, né? Principalmente bebidas alcoólicas, tá, gente? Então, essa técnica, ela é utilizada principalmente para quê? Para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura muito homogênea. Então, a gente vai ver a seguir como é que funciona, ó, a extração aqui de uma mistura, né? Primeiro, pessoal, essa mistura ela é aquecida em um recipiente. Segundo, o componente da mistura, com o menor ponto de ebulição, evapora e passa para o condensador. O que é ponto de ebulição? O ponto de ebulição, pessoal, é a temperatura na qual o material passa do estado físico líquido para o gasoso, tá, gente? Então, por exemplo, ó, qual é o ponto de ebulição da água? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Então, quando chega a 100 graus Celsius, a água ela passa do estado físico líquido e vai para o estado físico gasoso, certo? Aí, no caso, os componentes que está sendo aquecido, aquele com menor ponto de ebulição, ele vai subir através de uma coisa chamada condensador, né? Então, no condensador, o vapor ele se resfria e se condensa. E aí ele vai retornar ao seu estado líquido novamente, tá, gente? Então, nessa partezinha aqui, ele sofre um pequeno resfriamento. E depois desse resfriamento, pessoal, quando forma-se esse líquido, o líquido ele é então armazenado no recipiente coletor. Tá, gente? Então, é dessa forma que acontece, né, a destilação. Certo? E para encerrar, nós temos a centrifugação. O que é essa centrifugação, professor? Nome feio, difícil. Mas você vai ver que é bem simples, gente. Ó, a centrifugação ela é outra técnica que possibilita a separação de componentes sólidos e líquidos de uma mistura, né? Por exemplo, vamos lá. É por meio dessa técnica que é possível a gente separar os componentes sólidos do sangue, como células e fragmentos celulares, da porção líquida. Como é que isso funciona, professor? Ó, o sangue, quando ele é coletado, né, eles vão para um tubo, certo? E esses tubos eles são colocados dentro de um equipamento chamado centrífuga. Na centrífuga, pessoal, os tubos eles giram em uma alta velocidade, muito rápido mesmo. E aí ele vai fazer com que as células e os pedaços celulares eles se separem do plasma. Certo, gente? Ficou claro? Então, por exemplo, ó, é bem parecido com a decantação. Só que aí você está usando a centrifugação porque você vai ter um movimento em forma de círculo. Tá? Por exemplo, se você pega uma água barrenta e você coloca na centrífuga, aqueles componentes que são mais pesados, eles vão ficar no fundo da água, né? E a água vai ficar em cima, tá, gente? É dessa forma, pessoal, que é feito aquele exame chamado hemograma. Quem foi que já precisou fazer o hemograma, né? Todos nós já devem ter feito algum hemograma na vida, né? Embora que você não lembre, com certeza você já deve ter feito. Então, o que é esse hemograma, pessoal? O hemograma, ele é um exame que ajuda a avaliar a saúde do nosso corpo, né? E é por meio desse exame, que a gente analisa a quantidade e a qualidade das células do nosso sangue, né? Então, em geral, os médicos eles pedem esse tipo de exame para identificar alguma doença, alguma infecção, né? Enfim, que influencia, né, na composição do sangue, como a anemia, por exemplo. Tá?
A anemia ela pode ser relacionada a uma baixa quantidade de hemácias no sangue e a determinados sintomas, como, por exemplo, fraqueza e fadiga. Tá, gente? Bom, pessoal, então espero que tenha ficado claro, né? Decantação, evaporação, destilação e centrifugação, tá? Então, foram os 4 assuntos que estudamos hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Com isso, pessoal, fazemos o encerramento do módulo 3, tá bom? E na próxima aula, a gente tem o início do módulo 4, com o capítulo 10, saneamento básico, que se inicia na página 182. Tá bom, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Um forte abraço e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.